Vamos ler também Juízes 17. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual a sua mãe disse: as 1.100 moedas de pratas que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. E assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma fundição que ficava em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Podem se assentar, esta é a palavra do Senhor. Bom, o último juiz de Israel foi Sansão. O Adrien, quando era pequenininho, tinha um cabelo crescido, chamava ele de Sansão. E Sansão morreu, e sua maior obra para Deus, e sua única obra para Deus, foi na sua morte. Quando ele morreu, então, ele derrubou o templo de Dagon e pôde, então, começar a livrar Israel da aflição dos filisteus. Mas o povo de Deus, Israel, estava sem norte. Agora não tinha juiz, não tinha rei, e cada um fazia o que achava que era melhor. Servia a Deus da sua maneira, do jeito que achava bom. E então, nós chegamos na história de Mica. Mica, você vai encontrar a história dele no capítulo 17 e 18 de Juízes. Mica era o homem que morava nas montanhas de Efraim. E ele roubou 1.100 moedas de pratas da mãe. 1.100 moedas de pratas da mãe dele. E a mãe, contando as moedinhas, descobriu que faltava essa grana. E teceu lá uma maldição. E quando ele ouviu aquela maldição, ele falou: opa, essa eu não quero para mim não. E pesou então o coração dele, falou: vou devolver esse dinheiro aí, porque é melhor eu devolver o dinheiro do que pegar essa maldição para mim. E praga de mãe pega, né? E aí ele vai e faz o quê? Mãe, sabe aquela grana lá, 1.100 moedas de prata, que a senhora está aí agitada porque subiu e tal? Está comigo. Eu peguei. Toma aqui, vou te devolver. E a mãe fala: meu filho, que bom que você me devolveu esse dinheiro. Eu estava muito preocupada com essa quantia que faltava. É muito dinheiro, meu filho. Deus abençoe você, meu filho, por me devolver esse dinheiro que você me roubou. E então ela ficou contente demais. E ela louvou a Deus e disse o quê? Eu vou fazer uma imagem de dedicação a Deus. Olha que ideia brilhante. Então ela vai e diz: todo esse dinheiro, meu filho, é de Deus. Esse dinheiro é de Deus. Então ela pega 200 moedas de prata e manda um ourives fazer uma imagem de consagração a Deus. É interessante, né? Uma mãe que vê o filho roubando e não age da maneira correta. Ela não coloca o seu filho no lugar certo, não enquadra o seu filho no lugar certo, dizendo para ele que o coração dele havia pecado contra Deus e ele jamais poderia roubar. E às vezes
Tem pais que agem assim. Passa a mão na cabeça do filho e o filho passa a ser um ladrão de carteirinha. E ele então entende que roubar não é tão ruim assim. Afinal de contas, a sua mãe não castigou por isso. Então Mica, ele vai pegar aquele Deus que foi criado pela sua mãe, ele vai então fazer um templo com aquele Deus e vai consagrar o seu filho como sacerdote daquele templo. Bom, a Bíblia relata essa história para mostrar a situação espiritual de Israel. Se você olhar para o plano de leitura bíblica de hoje, quais são os capítulos? Êxodo 19 e 20. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4, diz o quê? Para você não fazer imagem. Vamos dar uma olhada em Êxodo 20? Dá uma olhada lá comigo, tá? Que hoje é o dia da leitura de Êxodo 20. Não faz mal você olhar comigo Êxodo 20. Toda vez que alguém perguntar para você onde estão os 10 mandamentos na Bíblia, você vai dizer o quê? Muito bem, vocês estão ficando bem. Êxodo 20, capítulo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Em Êxodo 20, se você não leu, você pode ler, do 1 até o 17, você tem os 10 mandamentos. Mas aqui, o povo de Israel já tinha esses mandamentos do Senhor. Inclusive, Moisés reforçou isso em Deuteronômio. Lembra Deuteronômio? Deuteronômio, a segunda lei, na verdade é o reforço da lei. Ele faz esse reforço para as pessoas, quando entrassem na terra de Canaã, eles não servissem aos deuses daquela terra e que eles não fizessem imagem, que era uma tendência do povo desde Arão. Você lembra que Arão fez aquele bezerro de ouro? Aquele bezerro ele não era um outro Deus, aquele bezerro era um objeto que os linkava até Deus. Agora a ideia é link, né? Que te conectava até Deus. Então Arão fez uma representação de Deus. E isso Deus chamou de pecado. Esse era o ferir o mandamento de Deus. E a mãe de Mica estava bem consciente disso, que isso era pecado, era transgredir o mandamento do Senhor. Bom, quando nós olhamos para a história de Mica, a gente vê uma mãe que tem conhecimento de Deus, mas que não se importa com os seus mandamentos para aplicar na própria vida e nem na vida dos seus filhos. Que aqui nós já vemos que, de fato, de cara ela já não trata duas transgressões do mandamento de Deus. O primeiro era qual? Não roubar. Não roubar. Você não podia roubar o que era do outro. E o segundo é esse. Não farás para ti imagens de escultura. E ela transgride o mandamento, mas ela vem com a emoção junto. Eu estou tão feliz que meu filho ladrão me devolveu as moedas de prata, que eu vou fazer uma imagem que representa a Deus, para que então eu possa agradar a Deus. Isso é se perder na forma de como você pode agradar a Deus. E como se dá isso em nossas vidas? Bom, primeiro, por que ela faz uma imagem? Por que ela cria uma imagem para representar a Deus? Porque o coração dela já havia se perdido naquilo que ela entendia sobre Deus, estava tão ralo, porque ela não estava mais preocupada com a vontade de Deus, que ela manda criar um Deus para que ela então se submeta da forma que ela imagina ser melhor. E esse é o grande problema de você criar uma imagem. Talvez você critique alguma outra
igreja ou religião que adora a imagem, que faz essa ponte. Olha, eu não adoro aquele pedaço de gesso, de pau ou de ferro. Aquilo ali é somente uma conexão com Deus. Aquela pessoa ali, ela representa a bondade de Deus, o amor de Deus, ela representa a santidade de Deus pela vida que ela levou. Então aquela imagem que eu adoro, eu não adoro a imagem, eu adoro a Deus. Mas sabe por que existe essa adoração às imagens? Porque a imagem, ela pode ser aquilo que nós quisermos. Não é verdade? Se eu fizesse a sua imagem, imagine eu desenhar aqui o Peterson, né? Da melhor forma, imagine que eu seja um grande artista. Põe cabelo. Tá, então imagine que eu desenhe o Peterson aqui, eu coloque um cabelo bem bonito, eu peço até para o Paulo desenhar, né, como é que ficaria, eu peço a opinião dele, que ele é barbeiro, né, como ficaria o Peterson com o cabelo bem cortado, e desenharia ele aqui. Vocês querem ele sorrindo, ele bravo, ele sério? Desenharia aqui o Peterson. Vocês acham que essa imagem do Peterson representaria totalmente quem é o Peterson? Seu caráter, seus anseios, seu comportamento, suas expressões, sua personalidade. Vocês acham que essa imagem representaria tudo? O Peterson em toda a sua totalidade? Vocês acham? Claro que não. Nem uma foto minha, se você pegar, você não vai ver toda essa expressão, né? Por mais perfeita que ela seja, né? Segundo a minha mãe, né? A minha esposa vai concordar com isso, né? Mas, olha, quando você faz a imagem de Deus, o que você vê? O que os seus olhos alcançam. Que a sua imaginação chega. E essa era a coisa que diante de Mica e da mãe dele e de todos da sua casa, ele consagra a sua casa como um templo a Deus e como serviço a Deus. Ele coloca sacerdote. Depois ele vai amenizar e vai colocar até um levita, porque só os levitas podiam servir na casa do Senhor. Olha, ele faz uma consagração. Atendendo lá a sua mãe, Mica faz essa consagração. E ele cria um Deus conforme a sua imaginação. Talvez você diz, mas não é certo eu de repente pegar um objeto bom e pensar em Deus? Não, não é certo. Porque lembra, você só vai até onde a sua imaginação alcança. E nos nossos dias isso está bem escasso, está bem ralinho. Imaginar está para poucos. Muitos querem visualizar. Estamos fazendo a fachada lá do Aerorancho. E não dá certo se não estiver bem encaixado na imagem, sem estar instalado lá na parede. Eu tirei uma foto da parede, coloquei a logo, coloquei a placa de horários e aviso e fiquei. Será que fica bom? Será que não fica? Será que não? Eu não estou imaginando aqui, eu estou olhando simplesmente. Imaginar é você olhar aquilo ali sem nada e você falar, vai ficar bom ali, já. Estou imaginando aqui que aqui vai ficar num tamanho legal, talvez eu colocar uma placa aqui. Isso é imaginação, tá? E ainda posso esquecer detalhes. Talvez falte iluminação, talvez falte uma centralização. Eu vou esquecer detalhes na minha imaginação. Mas, no meu caso, para eu poder fechar uma arte certinha, eu preciso que milimetricamente esteja encaixado. E que assimetricamente as coisas estejam alinhadas. E que visualmente fique bom, bonito, agradável, limpo e que também seja bonito. Então, tá? Se eu colocar o Ari para falar aqui, ele fica o dia todo detalhando para você como é que ele quer. O Ari é perfeito isso aí, ele consegue. Bom, nós imaginamos. E a mãe de Mica e toda a sua casa também imaginaram. E criaram um Deus conforme a sua imaginação.
Para eles, aquilo ali era a expressão de Deus, era aquilo ali a maneira como eles haviam de se dedicar a Deus. Bom, que jeito vocês acham que vocês criariam Deus se vocês tivessem que desenhar Deus? Como você desenharia Deus? Olha, pastor, não posso falar porque não pode fazer imagem de Deus. Mas você criaria um Deus alegre ou um Deus triste? Um Deus majestoso, justo? Um Deus piedoso, um Deus misericordioso? Você conseguiria colocar tudo em uma imagem? Então percebe que a nossa imaginação possui limitação. E o povo de Israel precisava de um limitador, na verdade de um Deus limitado, para que não tivesse que andar em todos os mandamentos daquele Deus. E eu vejo isso como um problema para os nossos dias. Por quê? Porque nos nossos dias, as pessoas estão olhando para Deus e desenhando Deus conforme a sua vontade. E será que isso é uma verdade dentro da igreja? Será que o Deus que você veio adorar hoje é um Deus conforme a sua imaginação? Bom, qual que é o grande problema de adorar a Deus segundo a minha imaginação? Você está ferindo a imagem de Deus, primeiro. Você não é capaz de desenhar isso na sua mente. Quem é Deus? Ele é grande demais. Ele é fora da nossa imaginação e compreensão. Então, quando você fere isso, você afasta o Deus verdadeiro da sua vida. E como isso acontece hoje? Acontece de três maneiras. As pessoas geralmente dizem, olha, o Deus verdadeiro ele não pode ser tão mau. E ele também não pode proibir as coisas boas que a nossa cultura apresenta. Então, de três maneiras, você pode, então, desenhar um Deus à sua própria imagem, com suas próprias mãos. A primeira é fazendo uma forma intelectual de rejeitar parte da revelação de Deus nas Escrituras. Falamos assim, não dá mais para aceitar um Deus que faz isso ou que proíbe aquilo. Na verdade, queremos um Deus que se ajuste às nossas necessidades, à nossa cultura, e fazemos como criamos um Deus. Não quero me submeter àquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu acho que a Bíblia é boa, mas nem tudo está certinho lá não. Tá? Acho que nem tudo se cabe para os nossos tempos. Eu acho que Deus ele não é bem assim, ele não proíbe isso dessa forma. Olha o mundo como está. Então, se Deus proibir isso, que confusão não vai virar. Ninguém vai andar no caminho de Deus. Intelectualmente, nós desprezamos a revelação da palavra de Deus. Essa é a primeira forma. A segunda forma de nós adorarmos um Deus por nossas próprias criações de imaginação é ignorando ou evitando os aspectos da revelação de Deus dos quais nós não gostamos. A Bíblia diz que é pecado mentir. Amém ou não? Amém, é pecado mentir. Mas a psicologia moderna diz que se a criança não mentir, ela cresce reprimida. Pensa, seu filho é um tapado, preso, restrito, limitado por crenças religiosas. Então você vai dizer o quê? Puxa, mas não, Deus vai entender que eu preciso de desenvolvimento sadio para o meu filho. Então eu vou ensinar ele a mentir só um pouquinho. Tá? Vou ensinar ele a mentir, mas não é coisa grande não. Ele vai mentir só um pouquinho para ele não ficar travado. Então é uma das formas como você aceita o quê? Um Deus conforme a sua imaginação. É um Deus que aceita aquilo que
a sociedade impõe para a sua vida. Ou até mesmo que a sua família impõe para a sua vida. Sabe? Uma terceira forma de nós criarmos um Deus segundo a nossa imaginação é nós limitarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Nós servimos a Deus do jeito que nós achamos certo. Por exemplo, nós pregamos que a contribuição deve ser o quê? Proporcional e constante. E como diz 2 Coríntios 9:7, com alegria. Você faz a contribuição com alegria. E aí você diz, olha, não, eu venho todo domingo adorar, eu até limpo a igreja, eu até dou aula para as crianças, toco aqui, mas olha, nessa parte da contribuição, eu vou fazer o seguinte, eu não vou contribuir não. Por quê? Porque eu acho que Deus não quer que eu contribua, já que eu trabalho tanto, já que eu faço isso, eu faço aquilo, a minha contribuição é essa. Poxa vida, mas eu não consigo pagar a conta de luz com você limpando a igreja, né? Na verdade, eu não vou ter nem água para você limpar a igreja, se você for pensar assim. Mas é uma forma de eu dizer assim, olha, Deus não é o Senhor em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque o Deus que eu imagino não precisa meter a mão no meu bolso. Porque eu sou eu e Deus é Deus, Ele tem tudo, não precisa de nada de mim. Uma outra forma é você pegar os folhetinhos que a Juscelia te dá e levar para casa e deixar guardadinho. E acumulando aquela pilha de folheto lá na sua casa. Fala, eu não vou fazer essa distribuição de folheto, não. Por quê? Porque se Deus é poderoso, Ele leva a sua mensagem porta a porta. Ele passa com o carro-som aqui na rua falando o Evangelho para todo mundo. E quem quiser que se arrependa. Eu não preciso fazer isso porque eu creio num Deus que faz tudo. Um Deus que tudo pode. Um Deus que tudo quer. Esse meu Deus não vai me obrigar a sair na rua, porta a porta e ajudar outras pessoas a conhecer o Evangelho. Eu não. Meu Deus não faz isso comigo. Sabe? E meu Deus também não é um Deus que eu tenho que adorar todo domingo. Por que eu tenho que ir na igreja todo domingo? Por isso eu tenho muita falta, né, Pedro? Não, meu Deus, eu posso adorar onde eu quiser, onde eu estiver. Eu posso fazer meu culto em casa e lá eu estou tranquilo, né? Não vem o Alexandre lá do outro lado do mundo, tá? Lá perto da Moreninha, para poder adorar a Deus aqui na Nova Campo Grande, né? E a esposa dele ainda vem de Jardim, vem mais longe ainda, né? Então, meu Deus, ele não precisa disso. E você entra em contradição porque você cria um Deus que faz o que você quer. E não você vive para fazer a vontade de Deus. E talvez em outras áreas da sua vida, do seu relacionamento, eu não vou me submeter ao meu marido, eu não vou amar a minha esposa, eu não vou obedecer ao meu pai. Por quê? Porque o meu Deus, Ele não ensina que eu tenho que fazer isso. Porque Ele é um Deus criado pela minha imaginação e Ele faz tudo o que eu quiser. E do jeito que eu quero. Eu vou servir a esse Deus. E vou desprezar toda a sua palavra. E era isso que estava acontecendo aqui comigo e sua família. Pergunto para você, como é que você está servindo a Deus? Geralmente, quando a gente serve alguém menor, e você tem que se submeter a alguém menor, não é tão bom assim, né? Você não vai com aquela alegria toda. Você vai, tipo, puxa vida, eu vou fazer isso aqui, mas de uma certa forma eu não me sinto confortável em servir alguém menor que eu. E assim você serve a Deus. Deus é menor que você, porque Ele é feito conforme a sua imaginação. Você quer ver uma coisa que faz você pensar que Deus é menor que você? É quando você não lê a Bíblia. Quando você não conhece de fato. Porque quando você não conhece a Deus, de fato,
completamente, você começa a supor um Deus conforme o seu coração. Sabe que Jesus chegou para os fariseus e deu essa bronca? Falou: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu pergunto para você, meu irmão, será que você não tem sido uma pessoa que tem adorado a Deus só de algumas maneiras, limitando a sua adoração, o seu serviço a Deus com algumas maneiras, do seu jeito? Será que não está na hora de você parar e pensar assim: olha, eu preciso fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero? A minha consagração, ela começa no momento, como o Alcídio veio aqui e disse: eu entreguei a minha vida ao Senhor porque eu conhecia a verdade. E quando você entrega a sua vida ao Senhor, você consagra todas as áreas da sua vida. E você é um escravo do Senhor, né, Pedro? Você é escravo do Senhor. Sabe o que é bom? Que Deus cuida dos escravos dele. Melhor do que muitos senhores. Do que todos eles. Porque Deus é bom. E Ele cuida das nossas vidas. E talvez essa entrega parcial da sua vida tenha feito você se sentir bem diante das pessoas, porque você se mostra alguém religioso, como Mica, alguém que está adorando a Deus, mas o seu coração decide aquilo que você serve ou não a Deus. Será que a sua entrega é total? Será que a sua entrega é total? Será que tudo aquilo que você possui não é obra das mãos de Deus e graça para a sua vida? Que você diz: não, isso aqui é meu, e o que é meu ninguém toca. Sabe? Consagra a tua vida ao Senhor. Esse é o momento de esperança. Dá uma olhada para a sua vida e talvez a sua atuação como cristão no reino de Deus tenha mostrado que você não tem sido uma pessoa que se entrega completamente ao Senhor. Mas você tem feito de Deus um Deus inexistente. Um Deus que aceita as suas vontades. Tá? Esse Deus, ele não existe. Não é um Deus pregado aqui. É aquele que aceita a sua vontade. Mas o Deus pregado aqui, ele manifesta e revela a sua vontade na palavra dele, para que você tenha a alegria de adorá-lo da forma como ele deseja. Você lembra de Caim? Caim sabia como ele deveria adorar a Deus. E sabe o que ele fez? Ele foi lá e adorou a Deus do jeito dele. E sabe o que Deus fez? Não, faz do jeito certo. Eu vou dizer para você, faz do jeito certo. A esperança é essa. Comece a partir de agora a fazer do jeito certo. Do jeito que você tem aprendido pela palavra de Deus. Não faz do jeito que você acha, não. Você sabe por quê? Porque sabe o que aconteceu com Caim? Ele foi afastado de Deus. E é isso que acontece. Quando a minha esposa chega para mim e me fala algumas palavras, e eu a desprezo, vocês acham que nós nos aproximamos ou nós nos afastamos? Nós nos afastamos. Por quê? Porque eu desprezo aquilo que ela está me falando, aquilo que ela quer. Mas quando ela me diz algumas palavras, eu com amor escuto, nós nos aproximamos. Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é meu filho. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A esperança é que Jesus te dá a oportunidade para que você hoje deixe de lado a sua vontade e passe a fazer a vontade de Deus. E você com alegria pode cantar belos hinos a Deus de coração, você pode servir no evangelismo,
Você pode ser generoso com a sua oferta e trazer os dízimos à casa do Senhor, querendo que não só esse prédio esteja aqui na Nova Campo Grande, mas que várias outras comunidades possam ser formadas aqui nessa região e em toda a Campo Grande. Deseje isso com o seu coração. Lembre o seguinte: será que esta é a vontade de Deus? Sim, Deus quer que Campo Grande conheça o Evangelho de Jesus Cristo totalmente, sabe, e que viva com Ele. Quando você coloca essa decisão, você começa a fazer aquilo que Deus quer. E então você enche o seu coração, não de se sentir bem para as pessoas, mas de paz com Deus. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. E você se lembra de alguém que viveu para fazer a vontade de Deus? Lembra? A todo momento diz: esta é a vontade do meu Pai, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para cá. Ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E sabe o que Jesus fez? Jesus, ele morreu nos nossos lugares, no nosso lugar, porque nós somos pecadores. Transgredimos como Mica e sua mãe os mandamentos de Deus. Mas sabe o que Jesus faz? Ele paga na cruz do Calvário os nossos pecados, para que nós tenhamos a oportunidade de nos arrependermos de viver uma vida longe de Deus, da nossa maneira, para vivermos sobre o senhorio de Jesus e então desfrutarmos da alegria da vida eterna. Talvez você não tenha paz no seu coração ou na sua vida, ou talvez as turbulências tenham alcançado a sua casa e as dificuldades tenham chegado. E você fala: parece que Deus está longe. Ei, parece que Deus se afastou de mim. Parece que como Sansão, Deus se retirou da minha vida e eu não tenho mais forças. Será que talvez porque você está fazendo um Deus conforme o seu coração? Será que não é por isso que Deus se retirou da sua vida e tem deixado você compreender que você precisa fazer a vontade dele? Eu creio que é isso que nós precisamos avaliar. Quem está firme fazendo a vontade de Deus com o coração inteiro, continua. Parabéns, é isso que Deus quer. Continue fazendo a vontade de Deus, se envolva na obra de Deus, cada vez mais ame a Deus. Você não está esperando em Cristo só nessa vida, mas se você não tem vivido para valer a fé, a igreja não é para valer para você, se arrependa agora, meu irmão. Se arrependa agora. Traga a alegria de ter Cristo reinando no seu coração para você. Ele vai voltar daqui a pouco. O Senhor Jesus vai voltar. E sabe qual vai ser a alegria de nós encontrarmos nosso Senhor? Sabe, Ele morreu para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Ele experimentou cada gota da ira de Deus, mas Ele disse: está consumado. Quem crê não será confundido. Você pode crer e ter o perdão. Você pode vir a Jesus e depositar o seu fardo e ter alegria. E você pode caminhar saltitante, por quê? Porque você está dentro da vontade de Deus. Vamos orar?